No último vídeo nós ficamos sabendo que meia-noite é o horário em que um doente que teve que viajar a despeito de si mesmo se hospeda num hotel e acorda. E ao acordar com sofrimento da sua doença, ele vê embaixo da porta, na fresta da porta, alguma luz. E ele se alegra, porque ele pensa, bom, se eu consigo ver luz, já está amanhecendo. E daqui a pouco vão acender todas as luzes, os criados vão já estar na ativa e eu posso pedir ajuda e alguém vai me ajudar nessa dor. Só que aquela luz que estava por baixo da fresta da porta, junto com passos que ele ouve, acabam sumindo na escuridão, e volta a escuridão, e volta o silêncio. E o doente, no hotel, acaba se dando conta de que não é que vão acender as luzes da pousada daqui a pouquinho, eles acabaram de apagá-las. E ele passará a noite inteira, ele tem a noite inteira ainda pela frente, sozinho no seu sofrimento. Voltamos para um nível acima, o nível do nosso narrador, falando sobre as suas experiências entre o sono e a vigília. Voltava a adormecer e às vezes não despertava senão por um breve momento, um breve instante, suficiente para ouvir os estalos orgânicos do madeirame, abrir os olhos para encarar o caleidoscópio da escuridão e desfrutar, graças a um clarão momentâneo da consciência, do sono em que estavam mergulhados os móveis, o quarto, aquele todo do qual eu não era mais que uma parte ínfima, e a cuja insensibilidade rapidamente regressava. Ou então, enquanto dormia, havia regredido sem esforço a uma era para sempre passada da minha vida primitiva, voltando a encontrar alguns de meus terrores infantis, como o de que meu tio-avô me puxasse pelos cachos de cabelo e que se dissipara no dia em que, data para mim de uma nova era, os havia cortado. Este acontecimento eu o esquecera durante o sono, porém sua lembrança vinha-me logo que atinava em deparar para fugir às mãos de meu tio-avô, e por medida de precaução envolvia completamente a cabeça com o travesseiro antes de retornar ao mundo dos sonhos. Muita calma nessa hora. Voltava a adormecer. E às vezes, na tradução do Fernando Pi, tá assim, e às vezes só despertava por um breve instante. Né? E às vezes só despertava por um breve instante. Eu preferi a tradução do Mário Quintana, que é assim, e às vezes, que foi a tradução que eu li para você, e às vezes não despertava, senão por um breve instante. Então eu tive aquela experiência da obscuridade, eu tive aquela experiência do sonho que conseguiu resistir à vida desperta e voltava a dormir. E às vezes não despertava senão por um breve instante. E o que acontecia nesse breve instante? Um breve instante suficiente para ouvir os estalos orgânicos do madeirame. Não vamos deixar nenhuma palavra passar, né? Por que estalos orgânicos? Eu vou ler para você uma definição de orgânico, né? Relacionado com organismo vivo, desenvolvendo naturalmente. Não são estalos de pedra, não são estalos de sei lá, um frame de metal, como eu tenho um aqui na minha frente, por isso eu estou olhando ali. São estados orgânicos, estalos orgânicos, estalos da madeira, estalos que lembra as árvores, correto? Voltava a adormecer e às vezes só despertava por um breve instante, suficiente para ouvir os estalos orgânicos do madeirame, abrir os olhos para encarar o caleidoscópio da escuridão. Essa escuridão, assim como um caleidoscópio, as coisas vão mudando de lugar, porque eu realmente não sei o que é o que, né?
parece que aquilo ali é a poltrona, mas espera aí, a poltrona não ficava no outro lugar, no lado da sala, do meu quarto? Será que isso daqui então é a escrivaninha? Mas se isso daqui é a escrivaninha, a poltrona devia de estar aqui, e isso daqui é um cabide ou um cabideiro? Então ele encara o caleidoscópio da escuridão. Breve momento que ele acorda, lembre-se, lá no começo da frase. E desfrutar, graças a um clarão momentâneo da consciência, do sono em que estavam mergulhados os móveis, o quarto, aquele todo do qual eu não era mais que uma parte ínfima, e cuja insensibilidade rapidamente regressava. Na tradução do Mário Quintana está o seguinte: em cuja a insensibilidade rapidamente voltava a integrar-me, desculpe. Em cuja insensibilidade rapidamente voltava a integrar-me. Em vez de saborear, em vez de desfrutar o sono, saborear o sono. Bom, saborear e desfrutar aqui não há diferença nenhuma, mas a tradução do Mário Quintana eu achei muito superior a essa, nesse quesito, pelo seguinte motivo. A ideia aqui é o seguinte: você acorda por um breve segundo e você vê aquela insensibilidade do quarto, e você se dá conta de que alguns segundos atrás, este quarto insensível, este quarto que não percebe nada, esse quarto que só fica dormindo, digamos assim, no seu próprio significado, né? Este quarto de mera passividade, este quarto de mera de falta de movimento, alguns segundos atrás eu era este quarto. E se alguém entrasse, viria essa cena, e eu estaria nessa cena. E lembre-se, como a gente está falando daquele breve momento em que você abre os olhos e depois você volta a dormir, daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, você vai regressar a essa insensibilidade do quarto. Você vai voltar a ser um mero elemento nessa paisagem, digamos assim. Você não vai ser a pessoa que percebe o quarto. Você vai ser um objeto como outro qualquer, porque você está dormindo, né? Sem esforço, ou então, enquanto dormia, havia regredido sem esforço. Bom, e aí uma terceira coisa que pode acontecer, né? Ou então, enquanto dormia, havia regredido. Então eu noto, eu percebo que eu havia regredido sem esforço a uma era para sempre passada da minha vida primitiva, voltando a encontrar alguns de meus terrores infantis. E aí, vários terrores, cair de bicicleta, um cachorro, etc, etc. E ele vai mencionar um deles. Como o de que meu tio-avô me puxasse pelos cachos do cabelo e que se dissipara, e aí ele já volta a contar sobre o resto da vida, não o devaneio dele. Esse medo que o tio-avô, que era um medo real quando ele era pequeno, que o tio-avô o puxasse pelo cabelo, esse medo se dissipara no dia em que, e aí, travessão, data para mim de uma nova era. Então ele fecha, então ele falou, isso que eu vou contar para você, abriu uma nova era da minha vida. O medo dissipara no dia em que os havia cortado, né? Na tradução do Mário Quintana está mos haviam cortado. Eu prefiro do Mário Quintana porque alguém cortou os cachos para mim, em vez de eu os cortei, né? Eu sei que o português admite isso, com certeza não está errado, mas embora seja mais raro o mos, né, eu ainda prefiro a tradução do Mário Quintana. Data para mim de uma nova era, e aí ele continua, mos havia cortado. Este acontecimento eu o esquecera durante o sono, porém sua lembrança vinha-me logo que atinava, ele colocou aqui como conseguia despertar. Eu prefiro esse atinar do Fernando Pi, porque atinar aqui é descobrir, perceber, né? Vinha-me logo que atinava em despertar, logo que eu me dava conta, não, eu vou acordar, né? Para fugir às mãos de meu tio-avô. Então, aquilo que era um medo real, eu estava sonhando também, né? E por medida de precaução,
envolvia completamente a cabeça com o travesseiro antes de retornar ao mundo dos sonhos. Então eu estou sonhando com meu avô que me puxa o cabelo, eu me dou conta que é só sonho, mas eu cubro minha cabeça com o travesseiro.